Replay News. Bom dia, caros amigos fãs do mundo esportivo. Estamos aqui para um noticiário com o que realmente aconteceu no meio dessa semana. Um bom dia, Murilo Moraes, o Musca. Fala, Rogerão. Bom dia, galera. Beleza? Todo mundo tranquilo? Estamos aqui hoje, então, para mais informações, né? Tivemos muitas coisas acontecendo aí nesse meio de semana e vamos estar trazendo essas informações para vocês. E já, de antemão, pedimos para vocês aí, né? Aquela clicada, né? Clica no canal, se inscreve aí, aproveita para a gente estar conseguindo trazer cada vez mais informações para vocês, né? Mais conteúdo, tá? Se inscreve no canal, vai ter naquele cantinho ali do lado do Rogério, vai ter um botãozinho vermelhinho, muito mais fácil, clica nele, você já vai se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho, porque toda vez que a gente lançar um vídeo, vai aparecer diretamente para vocês. Beleza? Rogério, vamos para nossas notícias? Vamos para as notícias, mas só lembrando, né, Murilo? Hoje nossas camisas são alusão. Ilusão não. Ilusão é torcedor de alguns times. Alusão ao time do Nacional, o time aqui de Manaus tradicional, que não anda bem das pernas, e o Murilão está com que time, Murilo? Verão, eu estou representando aqui hoje o Rio Negro, né? Aproveitar para dizer para a galera, eu sou atleta da modalidade de futebol de mesa do Rio Negro, né? Então, represento, mais ou menos, né? Represento o Rio Negro aqui hoje. A gente vai estar falando sobre o Barezão, que vai começar daqui a pouco. E falar pro pessoal, a gente vai começar a aparecer com algumas camisetas aqui, alguns times. Vamos tentar dar uma diversificada, tá bom? Se você quiser que um time de você apareça, quiser mandar pra gente, fala lá, manda informação. Se quiser mandar um presente, a gente aceita também. Manda a camiseta do seu time pra gente, que a gente vai estar usando aqui para representar para vocês, tá bom? Vamos lá. Apesar da gente ser muito torcedor do nosso time, mas a gente gosta do esporte de uma forma geral e do futebol também. Sim, então, nossa ideia é partilhar o maior número de informações possíveis, principalmente aquelas que não aparecem na mídia tradicional. Com certeza. Né? Lembrando, Rogerão, que não só do futebol, né? Vamos começar a trazer para vocês, né, vários esportes de modo geral para todo o público. Então você se inscreve aqui, mas eu não gosto só do futebol. Beleza, você vai ver basquete, você vai ver vôlei, você vai ver tênis de mesa, você vai ver badminton, tudo que a gente puder trazer de informações que são relevantes, a gente vai trazer para vocês. Vamos lá, Murilo. Então vamos começar. Você, quais são os seus destaques iniciais desse meio de semana aí? Rogério, a gente vai ter hoje, né? A gente vai falar sobre o mercado da bola. Sim. E aqui nós temos de novidades do mercado da bola. Teve uma grande contratação. O mercado da bola, a gente teve uma contratação nesse meio de semana, né? Uma contratação até boa, vamos dizer assim, interessantíssima, né? O grande Memphis Depay, né? Eu gosto de falar assim, essa ênfase no nome dele, como alguns jogadores, né? Memphis Depay, ele vai para o Atlético de Madrid, tá? Ele já até treinou com a equipe, né? Fechou aí, estava no Barcelona, foi para o Atlético de Madrid, que também cedeu alguns jogadores, então veio para poder dar uma reformuladinha no time, né? E eu acho que ele vai trazer uma mobilidade boa para o time do Atlético de Madrid, que tinha perdido um pouco dessa mobilidade com a saída do João Félix, né? E pode ser que seja um renovo aí, né? O Atlético de Madrid tinha dado uma caída no seu rendimento, e com essa busca do Depay, que agora se concretizou, acho que foi antes de ontem, tá? Ele já vai, eu acho que melhorar o elenco, né? Sobe aí um pouquinho de patamar o Atlético de Madrid. Então é mais uma contratação do jogador holandês, né? E o outro jogador de frente, o Gakpo, acabou indo para o Liverpool, né? Sim, jogadores holandeses fizeram um bom trabalho na Copa do Mundo. O Depay ele já passa pelo seu terceiro time, né? Ele estava no Lyon, e acho que em 2 anos ele está no terceiro time. Lyon foi para o Barcelona. Perfeito. E agora está seguindo para o glorioso Atlético de Madrid, né? Perfeito, o que deixa o nosso amigo Simeone, né? O pessoal reclama muito que, apesar dele ter bons resultados, mas o time dele não joga um futebol vistoso, mesmo com grandes jogadores, né? Mas ele está lá já há uma boa quantidade de anos. Sim, ele acaba dando resultado, né, Rogerão? Ele é um técnico defensivo, não tem como dizer que não. É o estilo dele, sempre jogou assim, mesmo como jogador. Ele já era um volante, né? Então ele pegava firme, né? Pegava firme, ele aplica isso no time dele. Ele quer primeiro a defesa, é mais ou menos o que você gosta, né? Que é o baliza zero.
Se você não tomar gol, no mínimo você vai empatar. Né? Você não perde o jogo. Eu acho que você tem que preservar, montar uma defesa boa. Mas eu gosto do futebol bem jogado. Eu não gosto de time retrancado. Eu só não acho que a defesa deve estar desguarnecida. A defesa tem que ser bem cuidada. Mas vamos lá, Murilão. Então só tivemos essa... Esse foi o mercado da bola. Porque a gente falou isso na segunda-feira, né? Então tivemos aí 2 dias só de movimentação. Então é isso que aconteceu. Próxima informação na nosso próximo vídeo, vamos ter o que aconteceu daqui até lá. Beleza? Perfeito, Murilo. E vamos agora com... A gente tivemos ontem também, falando de futebol internacional, na quarta-feira, tivemos uma grande vitória da Inter de 3-0 sobre o Milan na Supercopa da Itália, né? Então agora existe um movimento das Supercopas, né, dos campeonatos, às vezes o campeão nacional, o campeão da Copa Nacional, eles acontecem num país diferente, né? Então foi lá mais uma vez no mundo árabe e a Inter arrasou com o Milan. A gente vai ter também uma edição especial sobre a Champions League, que já vai começar agora, vai retornar, desculpe, na fase de oitavas de final. Perfeito. E Milan, eu estava vendo assim, Milan e Liverpool tiveram quedas perigosas para o evento, né? Mas, por exemplo, o Napoli, que eu tinha elogiado, Murilo, na semana passada, foi eliminado pela fraquíssima Cremonese, né? Nos pênaltis da Copa Itália. Então, também, não é só aqui que os times estão indo mal, né? Alguns times não vêm rendendo bons resultados. E pelo espanhol, né? Bom, a gente vai entrar agora na 18ª rodada. Gerão, só para não atropelar as informações, lembrar que o Lautaro Martinez, né, foi mal na Copa. Foi mal na Copa do Mundo. Não dá para dizer que não. Foi mal na Copa do Mundo, tanto que o treinador tirou ele de titular, né? Fez uma excelente partida, marcou um golaço, dominou uma bola que veio difícil, passou pelo zagueiro e bateu de contrapé no canto do goleiro, foi um golaço, tá? E, Rogério, lembrar, esses jogos estão sendo feitos nos países árabes, ou fora do seu local de origem, vamos dizer assim, do seu país de origem, muito pelo pagamento, né, cara? Os oferecimentos dos patrocinadores são gigantes, então o cara não tem como falar não. Esse valor paga a viagem dos times, paga tudo e sobra, sei lá, milhões ainda. Então é muito dinheiro. Então a gente vai ver cada vez mais esses jogos de finais, né, de algumas competições acontecendo fora do seu país de origem. Tá, e só lembrando agora que o Campeonato Italiano vai ter nesse final de semana, começando sábado com Verona e Lecce e terminando só na terça-feira a rodada desse final de semana, né? E lá tem jogo sábado, domingo, segunda e terça. E eu acho que só vai acabar no final de semana porque os times estão voltando dessa viagem, né? A Inter joga na segunda-feira com o Empoli e o Milan vai a Roma visitar a Lazio, né? Só uma passadinha rápida na Espanha, né? Após a grande goleada do Barcelona, também foi o resultado, né, por 3-1 do Real Madrid. Os dois times seguem na liderança e vice, Barcelona com 41, Real com 38 e com 16 jogos. Eles vão cumprir esse jogo no meio de semana agora, mas antes vão jogar pela 18ª rodada. Você falou do Atlético de Madrid, ele está mal das pernas no campeonato espanhol, ocupando a 4ª colocação. Real Sociedad está com 35 pontos e o Atlético de Madrid com 28, junto com o Vila Real, quer dizer, correndo risco ainda de não se classificar para a Champions, né, Murilo? Mas ainda estamos chegando no final do primeiro turno ainda, né? Com a Copa do Mundo, está bem atrasado ainda os jogos, os campeonatos, por conta da parada da Copa do Mundo. Certo. Pela Premier League, Rogerão, a gente teve aí 2 jogos, né? Muito disputados, vamos dizer assim, né? Na quarta-feira, a gente teve Crystal Palace e Manchester United, né? Teve até uma confusão grande ali entre o Antony e o Bruno Fernandes, né? Eles até trocaram palavras de sutileza, vamos dizer assim, mas depois, né? Os dois falam português, né? Então, depois do primeiro gol, foram lá, né? Um deu uma olhada pro outro, não, tudo bem, vem cá, se abraçaram, comemoraram o gol, mas no finalzíssimo do jogo, o Crystal Palace chegou ao empate, Rogério, num gol muito bonito de falta, né? A bola entrou no ângulo, né? E aí deu uma esfriada
nas pretensões aí da vitória do Manchester, né? Mas o Manchester continua, perdeu 100% de aproveitamento, né? Mas nos últimos 9 jogos, claro, mas vem ainda com empate, se manteve ali bem na tabela da competição. E ontem a gente teve um jogaço. Manchester City e Tottenham. Um jogo, primeiro tempo, Tottenham dominou o jogo, abriu 2-0, né? Parecia que o City estava acabado, né? Não mostrava recursos, vamos dizer assim. Mas depois da parada do jogo para o segundo tempo, voltou um outro City. Um City dominante, infusivo, né? Foi muito para cima. Virou o jogo para 4-2. Um jogo, quem assistiu não perdeu a chance de ter um visual, um jogo bonito. Quem gosta de futebol, independente do time que torce, né? Pode ser até um cara lá da Inglaterra que torce para o Manchester United, por exemplo, vai assistir esse jogo. O cara que gosta de jogo, gosta de ver o que aconteceu nesse jogo. Teve jogadas bonitas, teve jogo para frente, teve virada. Então, um jogo assim, um script fantástico, né? E com isso, né? Depois disso, a classificação continuou com o Arsenal em primeiro lugar, né? Tá ali ainda muito à frente das outras equipes. O City mantém o segundo lugar, né? Tava empatado ali no posicionamento com o Manchester United. O United empata, fica na segunda posição na quarta-feira, mas o City ganha e passa, assume novamente a vice-liderança do campeonato, né? E a Premier League vai se caminhando aí para o meio da competição também, né? Já foram na 9ª rodada, alguns times já jogaram a 20ª, tá? Então a gente ainda tem muito campeonato pela frente, mas esses 2 jogos de meio de semana foram fantásticos. Perfeito, Murilão. E vamos agora para o Campeonato Paulista, Murilo. Tivemos aí na segunda rodada bons jogos, né? A rodada começou, na verdade, na terça-feira, né? O destaque, a partir da quarta-feira, vamos pegar o destaque, pelo menos, dos grandes times. O Corinthians venceu o Água Santa por 3-0. E eu quero deixar aqui claro, a gente vai falar sobre isso, que tem o Carioca também, como o brasileiro ele é bipolar, né? Por que bipolar? Porque o Corinthians jogou pessimamente contra o do primeiro jogo? Ele perdeu, ele perdeu. Boa, perdeu do Bragantino. Aí depois, Murilo, o que acontece? O Corinthians bateu 3-0, agora está excelente, né? Então, assim, eu acho que essa visão de ver futebol por um jogo só, por isso que eu falo, né? Eu até brincando com os amigos nossos, deixa dar uns 5 jogos, pelo menos, para você ver qual é o padrão do time. Se é aquele time horroroso do final de semana, ou o time que jogou bem, mas também pegou a Água Santa, né? Que não foi bem. Mas o grande destaque para mim do Corinthians foi o Yuri Alberto, com 1 gol e 2 assistências, né? Yuri Alberto realmente, o Corinthians fez força para ficar com ele e é um jogador que está se dando bem. Outro destaque foi o Guarani, com uma excelente... O Guarani, né? Que eu fui sócio, joguei lá o campeonato de sócios e tudo mais, morei em Campinas. Muitas vezes no Brinco de Ouro da Princesa, no mesmo estádio, venceu o Santos por 2-0, uma ótima vitória, né? São Paulo ontem venceu a Ferroviária num jogo com campo bastante hostil, porque o clima foi muito chuvoso, o primeiro tempo, campo pesado. Mesmo assim, o São Paulo venceu por 2-1. Destaque, né, para o Mbappé do São Paulo, que é o David, que fez um gol. David Mbappé. O David Mbappé. Fez um gol no finalzinho, com 1 a menos. O jogador Pablo Maia foi bem juvena, né? Porque levou o segundo amarelo, foi dar um carrinho no campo molhado. Eu acho que do lance, assim, eu dava até vermelho direto, segundo amarelo. A gente tava perdendo, né? O São Paulo tava perdendo o jogo e teve um expulso. E aí o São Paulo conseguiu... Não, já tinha empatado. Empatou antes e perdeu o expulsão? Na hora da expulsão estava 1-1. Já estava 1-1, perfeito. É isso mesmo. 1-1. Aí ele acaba fazendo um gol no final, numa ótima jogada do Pedrinho, que entrou depois, né? Uhum. E o gol do Galo, que poderia ter sido o Caleri, que o Caleri, mais uma vez, fez uma grande partida. E o Palmeiras, ontem, acabou vencendo o Botafogo de São Paulo por 1-0, num golaço do Rafael Veiga. E todos os times agora, os líderes, Murilo, tem uma coisa bem interessante, porque os líderes dos grupos, todos têm 4 pontos. Ninguém ganhou 2 até agora no Paulistão. Então, o Bragantino lidera o grupo A. Nem 100%, né, Rogerão? Ninguém com 100%. Então, o Bragantino com 4 pontos. O Santos, que é o grande, está com 3, está encostado, né?
O São Paulo é o líder com 4 pontos e o Guarani com 3, já estão bem na frente. No grupo C, São Bento, olha a surpresa, tem 4, o Corinthians, que perdeu, tem 3. E no grupo D, olha, o Palmeiras, mesmo com a boa vitória ontem, é segundo colocado, porque o São Bernardo do São Bernardo tem 4 pontos e o Palmeiras tem 4 pontos. Outro destaque, Murilo, eu vi lá um pedacinho do jogo do Ferroviário de São Paulo, é o jogador John Kennedy, né, um nome bonito, que está dentro da nossa política de nomes para o futebol, um jogador do Fluminense que está emprestado e ia fazendo um golaço no final do jogo, ia empatar em 2-2, e ele é artilheiro por enquanto, porque ele fez 3 jogos no primeiro jogo contra o Água Santa, Murilão. Perfeito. Rogerão, lembrar também que no jogo do Corinthians, o Yuri Alberto, acho que para mim também foi o nome do jogo, né? Porque ele fez o gol, deu 2 passes, jogou muito bem. Mas o Roger Guedes, né? Apareceu bem, hein? Fez 2 gols nos 2 passes do Yuri Alberto, né? Foi 2 gols dele, né? Ele que já no passado eles oscilaram bastante, né? O Corinthians teve alguns jogos bons e ruins, mas o Roger Guedes volta a marcar, né? Também é um jogador muito importante desse ataque e forma uma dupla espetacular com o Roberto, né? Vai ser o time encaixar direitinho, né? Vai ser difícil, né? O próprio lateral direito, Rafael. Não, o lateral direito do Corinthians, o Fagner fez um cruzamento perfeito, né, pro gol do Yuri Alberto. Então, se o time encaixar, né, é aquele negócio. A gente falou mal do treinador do primeiro jogo, foi mal, não dá para dizer que não, né? Mas é aquele negócio, é um início de trabalho dele, tinha que dar chance para ele. É o Água Santa, é que assim, até o Corinthians tem isso, joga muito bem lá em Itaquera, mas joga mal. Joga fora. Então, perfeito. Então, mas essas coisas tem que dar tempo. Como você falou, é 5 jogos. Não vamos falar agora, 1, 2 jogos, dá para saber o cara que é o melhor, é o pior, né? E do São Paulo, eu queria falar um pouquinho também do Egson Mendes, né? Egson Mendes foi eleito melhor em campo, melhor da partida, né? Um jogo de 2-1. Você não dá o gol pro artilheiro, não dá melhor de campo pro artilheiro, quer dizer que ele jogou muito, né? Então foi muito. Saiu um noticiário dizendo que o Felipão, o grande Felipão, né? Ele tá hoje trabalhando no Atlético Paranaense, não é mais o treinador, mas está trabalhando lá. Ele disse que o Egson Mendes é a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada, né? Tivemos grandes nomes chegando, mas ele diz isso. Então, assim, Felipão, ele tá lá, não precisava ter falado nada. Podia ter ficado quieto. Para ele falar, esse cara jogou Copa do Mundo, a gente sabe, vai dar um volume de jogo muito bom para o meio de campo do São Paulo. E Murilo, o São Paulo está com boas peças no meio e boas peças na defesa, né? Para mim, o Ferrari, esses 3 zagueiros, esse Alan Franco é bom, jogou ontem, estreou. Então, esses 3 zagueiros, Alan Franco, Ferrarese e Arboleda. Se você pegar os 12 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, os 3 estão ali. Eu acho que os 3 zagueiros são de excelente nível, né? As laterais já deixam um pouco a desejar, tem outras... O próprio Rogério disse que ia tentar melhorar esse sistema defensivo, que ele tomava gol todo jogo ano passado. A ideia dele é tomar menos gols, né? Com zagueiros de qualidade, é possível que isso aconteça, com certeza. Ainda mais com a volância ali, né? O Egson Mendes é volante, ele arma o jogo. Todo respeito ao Léo Pelé, né, que está agora no Vasco. Ele não eu não gosto dele como zagueiro, né? Para iniciar a jogada, eu gosto dele. Ele estava improvisado, né, Rogério? Ele era lateral, mas ele também não é um lateral que sobe. Eu gosto dele. Ele com 3 zagueiros, Murilo, dá para jogar com ele, mas com 2 eu não gosto dele, né? Mas isso é um problema para o Vasco que vai ter que se resolver por aí. Inclusive, o Vasco tomou 3 no primeiro jogo com ele lá, mas sim, porque para mim não é um zagueiro diferente do Ferrarese e do outro que são excelentes zagueiros. Né? Sim. Então, dando sequência aqui às nossas informações, Rogerão, a gente tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Temos nossos meninos aí que estão mostrando um grande futebol. E ontem, né, tivemos, na verdade, quarta-feira e ontem, tivemos grandes jogos, né? Onde o Goiás, mais uma vez, um resultado mínimo, 1-0, classifica-se para a semifinal, né? Vai enfrentar o Palmeiras. O Rogerão, Palmeiras, depois da queda de todos os grandes, vamos dizer assim, vem com força total para ser campeão, apesar de que os outros times, claro, vão se enfrentar, não dá para a gente cravar nada, mas pelo futebol apresentado, mais uma vez, vence com 5-0, né? E
vence o Floresta, né? Floresta que eliminou alguns times importantes aí na competição. Então, mas ele enfia 5-0. Então o Palmeiras vem muito forte, né? E na outra semifinal, a gente vai ter o América, né? Ameriquinho, Coelho, lá de Minas Gerais, venceu 3-0 o Ituano. Muito bem, o Ameriquinho também vem muito bem na competição e vai enfrentar o Santos. O Santos jogou ontem à noite um jogo muito atrasado, né? Tiveram falta de energia, 30, 40 minutos. O jogo começa, um jogo bom, né? Bem entrosado. O Fortaleza abre o placar 1-0, né? O Santos não consegue se encontrar muito no primeiro tempo. No segundo tempo, volta um pouco melhor. O Santos empata o jogo. Um pouco depois, cai a luz novamente, mais um tempo de atraso. E aí, quando a luz volta, primeiro, segundo lance ali já, tem um cruzamento do jogador do Santos e o menino vai e faz o gol. Concretiza aí sacramenta, vamos dizer assim, a vitória do Santos 2-1. E o Santos, então, enfrenta o América Mineiro nas semifinais. Né? Então, amanhã, sábado, a gente vai ter Palmeiras e Goiás às 8 horas da noite, né? Horário de Brasília. E no domingo, o horário ainda não está certo, não vai ser confirmado ainda, mas vamos ter América e Santos para que a gente possa ter a grande final no dia 25, né? Vai ser uma grande final aí, comemorando já o aniversário de São Paulo, e a gente possa conhecer o campeão desses meninos que podem, né, e virão a nos dar alegrias em grandes times aí do futebol brasileiro e mundial. Joia, Murilo. Aí, mas o time do América, né, um bom time que vem chegando. Apareceu bons times médios com bons times, né? Destaque da campanha, além do América, para o Sport do Recife, o Fortaleza também chegou. Então, muito bom trabalho de muito base. Disputado, né? Muito disputado o trabalho de base, né? Mais com melhores times também no Brasil. E novos times, né, Rogério? Tem esse SKA, tem vários times pequenos que conseguem aparecer o Ibrachina. A base, né? O Ibrachina chegou até agora nas oitavas de final. Então, assim, são trabalhos para mostrar mesmo, porque imagina, quantos meninos a gente tem no Brasil inteiro. Se a gente só falar de São Paulo, Corinthians, Flamengo, cara, tem milhões de gente querendo ser jogador de futebol. E a cada ano aparece gente nova. E esse campeonato São Paulo Futebol Júnior serve para isso e tem nos mostrado grandes jogadores. O próprio São Paulo contratou 3 jogadores do Ibrachina. Não, minto, do SKA. 3 jogadores do SKA já está indo para São Paulo. Então, assim, interessante, né? O Ibrachina ainda não tem um time profissional, né? Só tem as categorias de base. É investimento, né, Rogério? Para ter um time profissional, gera muito investimento. E às vezes o investidor não quer trabalhar para ter que investir em jogador caro, razoavelmente, vamos dizer assim, e não ter resultado. Porque ele, por exemplo, ele montar um time meia boca que não vai aparecer tanto, ele prefere investir numa categoria de base, vai pelo Brasil inteiro procurando jogadores, traz e forma grandes promessas aí para o futebol. Perfeito. É isso aí, Murilão. Então vamos agora para o futebol gaúcho, né? Tivemos uma estreia importante nessa quarta-feira. Luisito Soares fez 3 gols contra o São Luís, né? O time do São Luís. Isso. Da Recopa, tem Copa da Confederação Gaúcha. Os gaúchos são cheios de história, né? Nossos amigos gaúchos. Então eles têm a Copa da Confederação, que é um torneio antigo, que é da Confederação Gaúcha, com o campeão gaúcho, e tem a Recopa Gaúcha, desculpa, acho que é a Recopa Gaúcha. Perfeito. Mas assim, o time também não é um time forte, né? Aí ele veio bipolar, Luiz Soares está sensacional, calma, porque ele jogou pelo Nacional do Uruguai contra o Atlético Goianiense. Também o Nacional do Uruguai não é o Grêmio é melhor. Sim, com mas certeza. Pegou um time melhor como o Atlético Goianiense, não fez nenhum gol. Perdeu de 3-0 no ano passado, para quem não se lembra, né? Sim. Mas aí pegou, fez 3 gols, inclusive 2, o primeiro gol dele e o terceiro gol dele, são gols realmente diferenciados de um excelente atacante, que foi a carreira dele. Mas, de qualquer forma, é uma grande atração para o futebol brasileiro, né? Mostra que o futebol brasileiro vem repatriando jogadores de alto nível, vem contratando bons jogadores, e eu vou dizer para vocês, viu, Murilo? Esse brasileiro vai ser o melhor dos últimos anos, porque eu também acho, tem grandes investimentos. Todos os times grandes, não tem nenhum na Série B, assim, dos grandões, né? Tem times médios do esporte na Série B, mas 2 times grandes estão todos na Série A, e todos os que estão piores são SAF, né? Os que eram piores estão com SAF.
E mesmo o Grêmio que caiu, o Grêmio é um time que tem as suas contas bem equilibradas e tem poder de contratação, tanto que trouxe o Soares. Mas só lembrando, Murilo, que o Campeonato Gaúcho, falando do futebol gaúcho, começa esse final de semana com a batalha entre os times da capital e os times de Caxias, né? O Grêmio vai a Caxias no sábado, às 4h30 de Brasília, enfrentar o Caxias. E o Inter recebe também no sábado à noite o Juventude, no Beira-Rio, às 19 horas. Rogério, só lembrando, a gente vai ver aqui quem vão ser os nossos convidados. A gente vai fazer um vídeo ou uma live falando sobre o futebol gaúcho, né? E lembrando que o pessoal do Inter tá bravo, né, cara? Desde 2017, o Inter não levanta nenhuma taça, né, no Campeonato Gaúcho. Então, assim, é um tempo ruim para o Inter, vamos colocar assim, né? Mas o Inter não vem tão mal. Ele não consegue ganhar o título. Um exemplo, ano passado fez o Campeonato Brasileiro fantástico. É fantástico. Muito, muito bom. Então, assim, vamos ver esse ano qual vai ser as possibilidades, né? Mas tem essa mística aí, esses números, vamos dizer assim, e o pessoal gremista aproveita para tirar o sarro enquanto pode, né? Perfeito, Rogério. Vamos para a próxima informação? Perfeito, vamos para a próxima, então. É com então você vamos aí. falar de futebol carioca, né? Futebol carioca tem aí o Super Flamengo, vamos dizer assim, né? Tem o Fluminense que se reforçou bem demais. Vamos ter também Vasco, que virou SAF. Alguns amigos dizem que o Vasco ainda tem apenas 50%, 60% do time que ele vai formar, né? Que até o brasileiro ainda vão entrar muitos jogadores. Tem isso também, né, Murilo? Não pode. Esperamos pode falar. Os estaduais não contam tanto, porque os times ainda vão contratar. Tem a janela no meio do ano, vão contratar no meio, então está muito cedo para qualquer coisa. Então, tivemos resultados ruins do Vasco, né? Mas assim, é aquele negócio, não tem um time totalmente completo, mas é uma SAF com investimento bom, que a gente já espera que faça do Vasco voltar a ser um grande time, porque como eu falei, como a gente gosta de futebol, a gente quer ver grandes times e grandes jogos, entendeu? Não interessa quem vai jogar, né? A gente quer ver futebol bonito, né? E a gente tem o Botafogo, né? Mais uma SAF que fez alguns investimentos, não tão grandes assim, vamos dizer, mas tá ali com o John Textor tentando reviver grandes momentos do Botafogo, né? E nesse meio de semana a gente tivemos aí um Fluminense ganhando com um gol mínimo, né? 1-0, gol do Lima, né? Um belo gol do Lima, um chute de fora da área. Também. Ele foi uma contratação aí muito boa, né? Que veio para somar com o Fluminense, e o Diniz já está mexendo as suas peças, né? Apesar de que foi um jogo que se pode dizer tranquilo, morno. Vou dizer, um jogo morno, né? Não teve lá grandes lá e casos, vamos dizer assim, mas um bom jogo e um belo gol, 1-0, o Fluminense faz a vitória. Mas, Lio, só um comentário, assim, você pega o Fluminense, né? 100% ganhou por placares mínimos, né? Ainda está pegando no tranco, time com novas coisas, mas assim, um destaque para o Diniz, né? Às vezes o Diniz tem fama de jogar bem e não ganhar. E eu acho que, às vezes, eu gosto disso, quando não está bem, não foi um jogo excelente, mas você ganha, né? Cumprir o protocolo. Eu acho importante cumprir o protocolo, e o Fluminense vem fazendo isso. Bacana. Tivemos aí o Botafogo foi a volta redonda, né? Conquista sua primeira vitória, então, 2-1 em cima do Volta Redonda, o super voltaço, né? Eu precisava de um resultado favorável, vamos dizer assim, para conseguir se equiparar aí, voltar a ter grandes ambições, né? Para mostrar que o time está ali, né? Então o Botafogo consegue esses 3 pontos. O Vasco busca o empate depois de estar perdendo contra o Audax, né? Então o Vasco, a gente falou, é esse time que em processo de formação e tudo mais, mas tropeçou o primeiro jogo, né? Empata agora. A gente vamos colocar uma meta de 5 jogos, ok, mas é um começo ruim, né? O time estava fora, né? Foi para os Estados Unidos e tudo bem. Não é o time titular que está jogando, ok. Mas o Vasco precisa se acordar, né? É um time agora que todo mundo está olhando, quer ver jogando, né? Então isso atrapalha muito. E nós temos o Flamengo, todo poderoso Flamengo, com a mesma escalação do 4-1 em cima da Portuguesa, né? E apenas empatou com o Madura, né? A gente chama o grande Madureira, a gente faz um apelidinho para ele aqui, o seu Madura, né? Empate em 0-0.
O grande destaque do jogo foi o goleiro Dida, né? Ele tem uma semelhança, um ótimo goleiro até. Não sei, não posso dizer anteriormente, tá? Não conheço, mas vamos tentar buscar um pouquinho mais de informação sobre ele. Um grande goleiro, Dida, né? Com um nome aí bom. Não, como é o nome dele? Né? É Jair, não, é Dida, né? Uma coisa, um nome de grande goleiro, né? E falando sobre nome, Rogerão, eu esqueci de dar uma informação aqui. O goleiro do Vasco, né? Nessa nossa campanha de volta aos apelidos, de bons nomes no futebol, no Vasco, o goleiro House, né? E o nome dele de House mesmo, né? De o nome dele mesmo. É House, né? O pai dele, na época, gostava muito da. Ele deu uma entrevista já falando sobre isso. O pai dele gostava da bala House e colocou o nome do filho de House, né? Então, nomes muito importantes, né? Mas voltando aqui pro Flamengo. Então, aquele negócio que você falou, não adianta pegar por um jogo só. Todo mundo estava animado, né? O Real Madrid ficou na roda pro Barcelona. Nós vamos ganhar o Mundial, o Flamengo já é campeão. Aí o Flamengo mete uma goleada, todo mundo anima, falei agora. Aí vem para um jogo, né, contra o Madureira, não consegue. Não é nem um jogo, não foi um jogo nem produtivo. O Flamengo teve chance, mas poucas chances. O Madureira conseguiu travar numa defesa muito bem postadinha ali, travou o jogo do Flamengo, e esse 0x0 já dá uma baixada um pouquinho na bola, porque é aquele negócio, às vezes o time tá com salto muito alto e acaba tropeçando no momento errado. Então agora, teoricamente, é hora de tropeçar, porque o Mundial começa na semana que vem. Não, e é outra bipolaridade, né? Então, por exemplo, jogou contra a Portuguesa lá, 4x1. Aí foi, nossa, o Flamengo Vitor Pereira é um monstro, não sei o quê. Aí ontem, o Flamengo não fez, agora já estão detonando o Vitor Pereira, que vai ser goleado do Real, e que, por exemplo, ontem ele tirou o Ayrton Lucas, né? Talvez cansado estivesse o Ayrton Lucas. E o Felipe Luiz parece estar se recondicionando, ele não está pronto para jogar. Ele teve que colocar só lembrando, quarta-feira o jogo, tá, Rogério? Não foi ontem, não. Foi quarta-feira o jogo. Aí ele... desculpe, foi quarta-feira. Aí ele colocou o Marinho. Já tá inventando? Não, ele não tinha peça de lateral esquerdo para colocar. Ele fez ali... O outro time não atacava, não fez nenhum absurdo. Para aquele momento, uma vez na... Aí já começa, você quer o professor Pardal? Não, então, menos também. Não tanto, né? Contra a vitória da Portuguesa. E não tão ruim também nesse jogo. Então... Tem que ter tempo, tá conhecendo os jogadores, onde ele pode colocar. Então, a turma é muito bipolar, demais. No sentido de, né? Quando ganha é muito bom, e quando perde ou não faz um bom resultado é péssimo. Não, tem que ter um meio termo aí nisso. Sim, só aproveitando que você tocou no nome do Marinho, o Marinho foi até um nome que o Vitor Pereira disse que se o Flamengo quiser negociar, pode negociar. O São Paulo está interessado, estão abrindo conversas aí. Pode ser que ele possa pintar no tricolor do Morumbi ainda agora, antes dos estaduais terminarem. Mas Murilo, ele jogaria no lugar do Rato. E para mim o Rato está sensacional. Mais a boa atuação do Rato, eu esqueci de falar. Sim, jogou bem. Dois jogos do Rato já, 2 bons jogos do Rato. O Rato me agrada demais. Mas vamos lá que a gente está no Carioca. Mais alguma coisa? Não, então, só passando a classificação, né? O Flamengo continua em primeiro, porque teve um jogo a mais adiantado, então tem 7 pontos. E aí depois a gente vem com o Fluminense segundo, que teoricamente é os dois mais fortes times do Rio, vamos colocar assim. Jogo a menos, mas 100% de... 6 pontos, 100% de aproveitamento. Até agora é o único time com 100% de aproveitamento, é o Fluminense. Tá? Aí o Botafogo vai aparecer apenas em quinto colocado e o Vasco em sétimo, né? Como eu disse, é um começo. Vamos esperar 5 rodadas, aí a gente faz uma análise mais técnica, mais a fundo dessas equipes, beleza? Perfeito. Então vamos agora no nosso giro de notícias, vamos para o Nordeste agora, na simpática e querida Champions League, que é a Copa do Nordeste. Falando muito carinhosamente, né? Eu posso falar Champions League porque eu morei lá e é uma forma bem carinhosa de se falar. E aí, Murilão, estão falando também, assim como nós falamos, que o brasileiro será o melhor de todos os tempos, a Copa do Nordeste estão falando isso também. Como é que funciona a Copa do Nordeste, que começa neste sábado 21, amanhã, nesse sábado que nós dizemos amanhã? São 2 grupos, com 8 equipes, e essas equipes se confrontam uma contra o outro grupo, né? E aí classificam do primeiro a quarto e se confrontam até chegar à final. E assim temos equipes, todas as equipes grandes estão lá. Por exemplo, no grupo A, a gente tem o CRB, que é uma grande equipe do Alagoas, o Ferroviário, que é a terceira força do Ceará, temos o Fortaleza, o Sampaio Corrêa, o famoso Bolívia, né, por causa das cores,
do Maranhão, e temos o Sport Recife e o Vitória da Bahia. Olha só que grupo com times tradicionais, né? No grupo B, o ABC, que acho que é o grupo, talvez, é um dos clubes de maior torcida do Rio Grande do Norte, o Bahia, o CSA, o Campinense, o Náutico, o Ceará, Santa Cruz e o Sergipe. Então, as equipes tradicionais todas estão aí, né? E destaques, Murilo, dessa primeira rodada desse final de semana, nós teremos os seguintes confrontos interessantes, né? Só os destaques, tá? O Fortaleza enfrenta o Campinense em casa no sábado, ainda pelo sábado. O Vitória enfrenta o Santa Cruz, vai a Salvador no Barradão enfrentar o Vitória, um jogo de times tradicionais. O Sport recebe na Ilha do Retiro o ABC. Temos o clássico cearense entre Ferroviário e Ceará, no Presidente Vargas, no domingo já. E também no domingo, fechando a rodada, teremos o Bolívia, o Sampaio Corrêa contra esse Bahia, né, Murilo? O Bahia aí com uma série de investimentos. Talvez vamos falar do Baiano daqui a pouco. Vamos falar do Baiano. Junto com Fortaleza, naturalmente são as equipes favoritas ao título, mas temos aí outras equipes grandes que também podem chegar. Então, a Copa do Nordeste... que o futebol tudo pode acontecer, né? Por isso que ele é tão... uma caixinha de surpresas, ou um Kinder Ovo, como dizem muitos, né? Futebol é um Kinder Ovo, então tudo pode acontecer. Então, muito animado a Copa do Nordeste que inicia. E aí, na nossa live de segunda-feira, traremos, né, os resultados aí e nossas impressões sobre essa primeira rodada. Perfeito. Vamos dar segmento aí, Murilo. Então vamos de Campeonato Mineiro, né, Rogerão? Campeonato Mineiro que começa amanhã, né? O Atlético Mineiro ainda é o favorito, né? Apesar de ter grandes problemas financeiros, tá vindo bombas atrás de bombas aí. Vamos acabar trazendo essas informações um pouquinho mais para frente, né? O Atlético Mineiro vai enfrentar o Caldense em casa, né? Então, assim, a espera é de um bom jogo. A torcida não quer saber do rombo, quer saber do jogo, quer que o time jogue, né? Então, ele estreia contra o Caldense amanhã, e o Cruzeiro, do nosso grande fenômeno, né? Estreia amanhã também contra o Patrocinense, né? Vai visitar o Patrocinense lá. O Cruzeiro teve algumas contratações boas, uns nomes legais de investimento, e espera-se que ele possa chegar muito forte, né? Eu acho que ainda ele vai contratar ainda para o Campeonato Brasileiro, mas a princípio para o Campeonato Estadual ele já está bem esquematizado, né? O treinador já conhece todo mundo que estava lá, chegou algumas peças e pode fazer um grande campeonato. Então a gente vai trazer então as informações do Campeonato Mineiro conforme as rodadas forem acontecendo para vocês, tá bom? Então é isso. Mais tempo, Rogerão? Vamos agora, continuando no Nordeste ainda, para 2 certames, né? 2 campeonatos dos mais importantes. Teremos ali o Pernambucano, né? O Retrô, ele venceu nessa rodada e já dispara com 100% de aproveitamento. Estamos aliás, ele venceu por 4-0. A equipe do Caruaru City. Ele Caruaru City, né? Tá? Não é do Grupo City, não. Não é do Grupo City, tá? E o Sport e o Náutico estão com 7 pontos, sendo que o Náutico tem um jogo a mais que o Sport, né? Então o Sport está ali na segunda colocação e o Santa Cruz empatou com o Porto em 0-0 em Caruaru e está fora até agora da área de classificação. Mas lembrando que o Santa Cruz também não fez a primeira rodada porque estava na Copa na pré-Copa do Nordeste. E agora, se ele ganhar esse jogo, ele pode aí já entrar entre os 6 para tentar a classificação. Lembrando, né, que só o primeiro e o segundo que pulam para a semifinal. Terceiro, quarto, quinto e sexto vão nas quartas de final e será um turno corrido de 1 contra todos, Murilo. Pelo campeonato baiano, Murilo, o Bahia e Vitória já jogaram a rodada nesse meio de semana para jogarem a Copa do Nordeste, perfeito? Perfeito. E o Bahia tem 100% de aproveitamento e é o líder do campeonato baiano, com Itabuna, Atlético da Bahia e Barcelona de Ilhéus entre os 4 primeiros. O nosso glorioso Vitória é que está preocupante, Murilão. O Vitória... Não tá das pernas não, né? Tá não. 3 jogos, só tem 1 ponto
e perdeu de 3-1 da Juazeirense, a famosa Juazeirense, né, que andou eliminando times grandes na Copa do Brasil, com um bom time. E o Vitória, preocupante aí para a disputa também do brasileiro, né? Mas o grande destaque é o Bahia, que aí com as suas contratações vem com 9 pontos e vem confirmando que a parceria com o Grupo City vai dar o que falar nesse ano. É isso, Murilo. Dando continuação aqui ainda lá pelos lados do Nordeste, né? Temos o Campeonato Cearense, né? Campeonato Cearense que estamos aí entrando na segunda rodada. Tivemos a primeira rodada onde tivemos 2 goleadas, né? O Ceará, né? Apesar de uma reformulação, vende jogadores, né? Teve esse problema de cair do Campeonato Brasileiro. Ele se vem forte, meteu 5-0 no time do Guarani de Juazeiro. Vem bem, né, para a continuação. Lembrando, primeiro jogo, né, não vamos dar aquela, mas 5-0 é 5-0, a gente tem que dar uma enaltecida, nem que for de pouquinho aqui, né? E o Fortaleza ganhou de 2-0 e começando a segunda rodada, o Fortaleza já venceu o primeiro jogo, né? Ele pegou o Caucaia, fez 1-0, resultado simples, né? Mas está na ponta da tabela, então, do seu grupo, né? Tem 3 pontos e Ferroviário e Maracanã tem 3 pontos, mas jogaram apenas um jogo até então vamos esperar para concluir essa segunda rodada, né? E no outro grupo A, o Ceará tem 3 pontos, vai liderando por enquanto sozinho, porque o Atlético, né, do Ceará empatou e os outros 3 times perderam os seus jogos, né? Então, conforme a gente for tendo esse embalo das rodadas, a gente vai trazer todas as informações para vocês, né? E aproveitar aqui, então, só para dar um destaque, né, para o atacante Ciel, né, do Ferroviário, já meteu 3 gols, é o artilheiro da competição, né? Ninguém fez nem 2 gols até agora, porque tiveram, mesmo no jogo do Ceará, onde tiveram 5 gols, cada um foi de um jogador diferente, né? Mas no Ferroviário, o Ciel meteu 3 gols, é alguém para a gente ficar de olho aí para o restante da temporada. O Ferrinha é camisa muito parecida com a de São Paulo e Santa Cruz, né? Um tricolor de vermelho, preto e branco. Querido, um time também muito conhecido. Que mais, São Rogerão? Murilão, vamos agora para um pouquinho do tênis. Vamos jogar com as raquetes agora, né? No Australian Open, né? O Brasil, a gente já falou passado, o Thiago Monteiro tinha perdido e a Bia Haddad, que eu falei, poxa, acho que eu sequei a nossa Bia, nossa jogadora, ela acabou sendo eliminada, né? Frente a uma jogadora da Espanha, né? O Nadal já foi eliminado também do Australian Open, mas Djokovic vem dando aula até agora. Estamos na terceira rodada ainda, lembrando, né? Que eu falei para você que o campeonato só vai... E um destaque também bem legal, o Andy Murray, eu estava acompanhando, ele teve uma lesão, estava voltando, só perdia, e ele fez 2 jogos espetaculares, tirou o italiano Matteo Berrettini e ganhou ontem o segundo jogo mais longo da história do US Open, né? Então, só lembrando, Rogerão, que ele volta de uma lesão, é difícil, em qualquer modalidade que seja. E ele já está quase um ano aí jogando, está mais de cerca de um ano jogando. Pra você ter uma ideia, ele vinha perdendo, vinha buscando o ritmo de jogo, né? Tudo isso. E parece que se reencontrou. É um grande jogador, né? Faz grandes jogos, chega sempre. Então, a esperança é que ele volte a jogar o bom e velho tênis, né? E ele virou o jogo, um jogo que durou. Vamos ver só aqui. O jogo durou mais de... Eu vou pegar aqui a quantidade de horas de tempo desse jogo, Murilo. Mas ele virou, ele estava perdendo 5-2. Só lembrando, Gerão, o tênis é um jogo que normalmente ele demora mais, né? Principalmente quando você tem 2 jogadores mais equilibrados. Porque você vai tendo empate, desempate, até que alguém ganha o set, ganha o game, né? Então é um jogo normalmente mais demorado. E às vezes pode demorar aí algumas horinhas. Murilo, ele levou justamente 5 horas e 45 minutos para vencer o jogo. Imagina o preparo físico para aguentar 5 horas de jogo. O tênis é um jogo muito intermitente. O cara vai de um lado para o outro, avança, volta, sem parar. É um jogo alto ritmo, né? E 5 horas de jogo não é para qualquer um, não. Foram 2 jogos 3-2, né? Ele também ganhou do Berrettini 3-2, então realmente ele já foi número 1 do mundo, né?
E ele está bem interessante nessa. Ele está em 66 do mundo hoje, com 35 anos, né? Então, vai ficar de olho, sabe aquele jogo? Vale a pena, ele joga legal, quem quiser assistir. Os jogos estão sendo de madrugada, né? Por conta do horário na Austrália. Perfeito. E vamos trazer mais notícias conforme o campeonato for avançando. E o outro destaque também, vamos para a raquete, foi do tênis de mesa. O Calderano já tinha vencido uma etapa de um dos torneios internacionais em Durban, na África do Sul, e agora está em Doha. E chegou à semifinal da competição após vencer um chinês, né? Os chineses são muito fortes. Ele agora terá na semifinal ou o chinês Peng Chang ou o sul-coreano Sang Lee, que vão jogar, ou devem ter jogado já nesse momento, né? Eu gosto dos nomes internacionais, viu? Cheng Pang, é? Não. Peng Chang. Peng Chang. Eu inverti de um lado pro outro. Então, assim, o Calderano também é um jogador de extrema qualidade. E há anos, né, Rogério? Já vem há anos, né? Ele já está entre os 10 do mundo desde perto dos 20 anos, mas ele está com 25. Ele tem dificuldade de subir porque os chineses, né? Fica ali batendo, descendo. Então, ele também estava dando uma quedinha assim. Parece que agora ele vem. Assim, queda de resultados, né? Que a gente fala também, esporte é isso, né? Tem época que você perde, ganha, tem oscilações. Mas ele sempre mantendo no alto nível e agora vai jogar semifinal de mais um torneio importante, Murilão. Então é isso sobre esporte da raquete. Se você tem algum esporte aí que você quer mandar notícias, mesmo que seja torneio estadual, municipal, a gente pode dar aqui algumas doses desses esportes para que não sejam esquecidos, Murilo. Sim, o pessoal de casa, sempre lembrando, a gente está aberto a vocês. Mandem as informações que vocês querem. Vocês vão ter os comentários aqui para poder digitar e falar o que vocês quiserem. A gente vai estar respondendo para vocês a isso, né? Mandem as informações, o que vocês gostariam de ver. Está acontecendo alguma coisa lá no Afeganistão? Manda para a gente. A gente vai ter um quadro aqui só para falar sobre o pedido dos nossos inscritos, tá? A gente vai ter isso aqui, tá? Logo, logo vai estar aparecendo. Então mandem essas informações para a gente, tá? E dando sequência, então, Gerão, vou dar um destaque agora, então, para essas nossas camisas, né? O Campeonato Amazonense vai começa no sábado que vem, já começa com o clássico, o Rio Negro e Nacional. Vai ser na Arena da Amazônia esse clássico, né? Vai começar às 7 horas da noite, tá? No horário de Brasília. Não, no horário da Amazônia? Deixa eu só conferir para mim não falar besteira aqui, porque senão depois... Se você está no Google, você falou errado. Eu estou olhando aqui. Horário do jogo é a tabela... Tá no Google da Amazônia. Horário de Brasília, tá? Okay. Não, horário local, desculpa. Horário do Amazonas. Então vamos 7 horas aqui no Amazonas, 8 horas aí nos outros estados, alguns dos grandes estados, porque a gente tem horários diferentes também no Brasil. Sim. Mais ainda do que o Amazonas, né? Então, 7 horas, horário de 8 horas, horário de Brasília. Pronto, para ninguém errar. 8 horas, horário de Brasília, 7 horas aqui no Amazonas, na grande Arena da Amazônia, né? Um palco aí de Copa do Mundo. Então, a gente vai ter a estreia do Campeonato Amazonense, Rio Negro e Nacional, um clássico aqui do Amazonas, né? Rio Negro, que estava há 2 anos já afastado da Série A, da primeira divisão, volta, né? Ao seu lugar de origem, né? Um time muito clássico, muito histórico aqui do Amazonas, assim como o Nacional. Então, vamos ter um grande campeonato, né? Lembrando que a gente tem ainda vários times, né, que vão disputar isso, né? A gente vai ter aí o Manaus, dando destaque, né, para o Manaus e para o Amazonas, que vão estar disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente ainda vai fazer um destaque aqui, uma live ou então um vídeo. Sabe quem sempre assistia jogos de Rio Negro, mesmo do Rio Negro na Série B? Não sei se você lembra do Paulinho, que era o Paulo Tedes, que era coordenador da Uninorte de Psicologia. Sim, grande Paulinho, conheço ele. Jogos do Rio Negro, mesmo na Série B, ele ia para o estádio. Então é um bom nome para a gente fazer um dia. É um torcedor fanático do clube, conhece tudo do clube, acompanha mesmo na fase ruim, né? Isso é um torcedor raiz. O cara que gosta do time, mesmo quando tá mal, né? Então vamos ter isso. Então, assim, a gente vai estar trazendo as informações sempre do Amazonense, você aí do Amazonas, aqui do nosso Amazonas, pode estar sempre, então, aqui com a gente assistindo essas informações, né? Do Campeonato Amazonense, que vai começar, então, a partir da semana que vem, né?
E já nesse inteirinho, sempre que a gente falar do Campeonato Amazonense, provavelmente a gente vai falar do nosso co-irmão aqui, o Pará, é muito aqui do ladinho, tá? O Pará é um campeonato muito forte também. A gente tem duas equipes muito tradicionais, né? Forte, muito tradicionais, Remo e Paysandu, né? A gente até vai ter uma live especial com o nosso amigo, né? Será que eu posso falar dele aqui, Rogerão? Que já não, posso, não posso, não? Deixa a surpresa, deixa a surpresa. Ele, nosso amigo aqui, ele foi nosso aluno na época de faculdade, né? Meu aluno, na verdade, estudou comigo jogou bola com a gente na Newton Lins, jogou bola com a gente, né? Um cara hoje formado já há um bom tempo. Eita, falar em bom tempo, nós somos velhos, hein, Rogerão? Falar que a gente já formou um cara que tá bem lá, mas graças a Deus a gente teve participação na vida de muita gente aí como professores, né? A gente não pode esconder isso, é uma dádiva de ensinar, né? E então, nossos tempos de professor, a gente ensinou muita gente, muitos alunos aí na faculdade. Ele hoje está trabalhando no Paysandu, né? Ele está lá trabalhando no Paysandu, passou por algumas equipes aqui do Amazonas, estava no Caeté, né? Gerenciando a equipe do Caeté para o Campeonato Paraense, e agora foi contratado pelo Paysandu, então a gente vai estar com ele aqui. Eu vou falar, é o Igor, né? Grande amigo nosso, Igor. Ele vai estar com a gente aqui, provavelmente no dia 16, tá? Você não guarda segredo. Provavelmente dia 16 agora do mês de fevereiro, ele vai estar com a gente falando tudo sobre esporte, sobre futebol, sobre a vivência dele, tudo que ele pode agregar de valores e informações para todos vocês. Então não percam nessa live, vai ser muito, muito legal, muito interessante, né? Então, falando sobre o Campeonato Paraense, o Campeonato Paraense ele se inicia amanhã, tá? Inicia amanhã com o Remo pegando o Independente lá no estádio, né, do Remo, e o Paysandu no domingo pegando o Bragantino do Pará, tá? São os dois equipes assim mais fortes, né? Temos também a Castanhal, que é uma equipe já tradicional do Paraense, né? Temos o Cametá, Tapajós, o Tuna, né? Time clássica também. O Itupiranga, olha, até vou me falar devagar para não errar, Itupiranga, né? O Castanhal, que eu já falei, o Águia de Marabá, o São Francisco e o Grande Caeté, que o nosso Igor estava organizando até para esse campeonato. Então vamos trazer muitas informações aqui do Parazão, né? Que é nosso co-irmão aqui do Amazonas, e essas informações vão estar para vocês a partir dos próximos vídeos, das próximas lives. Essas informações vão estar correndo aqui na telinha para vocês. Beleza? Que mais, Rogerão? A gente vai fechar a minha participação aqui do Giro com o Campeonato Paranaense, né, Murilo? E a gente dá um destaque, antes de falar do campeonato, para os jogos de Coritiba e Atlético Paranaense. O Coritiba já fez um jogo e o Atlético Paranaense fará amanhã, no sábado, um jogo apenas com mulheres e crianças até 12 anos, né? Ele sofreu uma sanção, né, Rogério? Teve uma briga muito generalizada, forte mais uma vez, né? Os marmanjos. Mais uma vez, no clássico, né? E aí eles sofreram essa punição, né? Então, o Curitiba pegou um jogo e o Atlético Paranaense pegou 2, né? Então, mas a gente vai falar, acho que, de um vídeo específico sobre isso, mas assim, ideia genial, né? De você dar punição para aqueles que realmente brigam, porque assim, fecha o estádio, aí o torcedor de bem não pode ir, né? Perfeito. Nesse caso aí, o que acontece, já que e fica aquele estádio vazio, é ruim para o espetáculo de futebol, tiveram a brilhante ideia, né, de abrir para mulheres e crianças. Então fica um outro ambiente. Lembrando, sem bilheteria, né, Rogério? Não tem bilheteria, o time fica sem a bilheteria. Elas levaram apenas 1 quilo de alimento não perecível e já acaba fazendo uma parte social. Eu acho que pune o time e faz um bem para a sociedade. Foi fantástico. Que no jogo, Murilo, do Atlético Paranaense, eles já foram esgotados todos os ingressos, né? As mulheres tiram lá os ingressos e aí pode ser levado 1 quilo de alimento não perecível, ou seja, 8 mil ingressos vão dar cerca de 8 toneladas além de tudo, né? A gente tem essa... Contra o Foz do Iguaçu, o Atlético Paranaense fará a mesma campanha devido a essa punição. Esse jogo do Curitiba foi sensacional. A gente vai fazer um videozinho só falando sobre isso, mas só adiantando um pouquinho. Mais de 8 mil mulheres e crianças. O depoimento delas é muito fantástico quando elas falam algumas coisas. A gente vai trazer para vocês. Fizeram uma festa linda, linda no jogo do Curitiba.
E no campeonato, os dois grandes, né, Murilo? Tanto o Paranaense quanto o Coritiba têm 100% de aproveitamento. Além dos dois, o Maringá, o Operário do Paraná, que estava na Série B, o Cascavel, todos esses times conseguiram 100% de aproveitamento. Os 8 melhores se classificam para a segunda fase e nós temos 12 times. Os dois últimos caem para a Série B do Paranaense. Perfeito. Rogerão, basicamente então, isso. Para a gente fechar, vou trazer uma última informação que a gente não pode falar disso, né? Não pode deixar de falar disso. Tivemos ontem um jogo sensacional, um jogo fora de série. Ninguém imaginava. Tivemos em campo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, 4 estrelas do futebol jogando contra, claro. Ronaldo de um lado, Mbappé, Messi, Cristiano e Neymar do outro. Né? Um jogo de 9 gols, né? 5-4 para o PSG. Tivemos o Neymar perdendo um pênalti. Né? Olhando o lance, ele primeiro lhe pergunta para o Messi: Messi, você quer bater? O Messi não, vai você. Ele vai para a bola. Eu não sei dizer se ele estava num dia não inspirado, mas assim, ele não bateu como ele bate sempre. Ele vem com mais vontade, ele pisa e bate. Ontem ele veio, ele não deu aquela parada para esperar para bater. E o goleiro foi muito inteligente, o goleiro parou, ficou esperando. Se ele bate forte, talvez ele fizesse, mas como ele bateu fraco, o goleiro caiu e fez a defesa. Méritos pro goleirão, que até então, se eu não me engano, eu não lembro do Neymar ter perdido um pênalti. Posso estar errado, a gente pode buscar isso. Né? Eu não lembro do Neymar ter perdido um vários pênaltis ao Neymar. Mas o jeito que ele vinha batendo ultimamente, ele não errava mais. Né? Então, o goleiro foi muito bem e ele foi péssimo. Né? Essa é uma colocação horrível do jogo. Mas, voltando a nomes fantásticos, cara, eu vi muita gente falando: o Cristiano Ronaldo acabou, o Cristiano Ronaldo é isso, o Cristiano Ronaldo não vai mais jogar nada. Né? Teve até um amigo nosso que falou: o Cristiano Ronaldo não jogou nada no Manchester United. Cara, para mim, o Cristiano Ronaldo levou o Manchester United na época que teve lá, né? O pessoal reclama que o time tem que jogar para ele, eu até entendo, ele não tem mais aquela idade nova, mas, cara, ele fez jogos de meter 3 gols no Manchester. Então, assim, é um grande jogador. Aí chega num time teoricamente muito mais fraco que o PSG, não dá nem para comparar. O Al Nassr, na verdade, é o Al Nassr junto com o Al Ali, se eu não me engano, fizeram um time só, tá? É um jogo das estrelas, vamos colocar assim. Eles juntaram os times, mas mesmo juntando, não chega nem perto da equipe da PSG. E aí você vê o Cristiano Ronaldo fazendo 2 gols. Né? Para mim, ainda continua sendo um monstro. Né? É um cara que com certeza vai mudar o futebol nacional lá do Catar, né? do país que ele está jogando. E tem grandes aspirações. Lembrando, o adversário, né, o rival, vamos dizer assim, do Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, ele está querendo fazer uma proposta milionária para o Messi, muito maior do que a do Cristiano Ronaldo. Então, possivelmente, podemos ter aí ainda vários embates entre Cristiano Ronaldo e Messi, e a ideia deles é engrandecer muito o futebol, né, do país, assim como foi feito nos Estados Unidos, né, porque levaram o Pelé, né? Nessa época agora, você tem uma ideia, o Cosmos, na época, levou milhares de pessoas aos estádios. O futebol nos Estados Unidos cresceu naquela época, deu uma caída um tempo depois, mas desde 94, da Copa do Mundo, o futebol dos Estados Unidos vem crescendo, vem galgando, vários jogadores também vão para lá, então melhorou. Então é possível que o futebol lá nesse país melhore muito, apesar de que eles têm muito dinheiro, né? Então, com o dinheiro fica um pouquinho mais fácil fazer essas coisas, né? Então, esse é um destaque para um 5-4 fantástico. Quem puder estar aí vendo os melhores momentos, mas quem quiser parar na frente e assistir o jogo, eu também recomendo um jogaço para todos vocês. Pois não, então a gente acabou o nosso giro de notícias e nós temos a nossa live replay, muito mais que esportes, na segunda-feira, às 21 horas. Vamos falar sobre arqueria indígena, né? O tiro com arco do Amazonas, num projeto chamado Arqueria Indígena, que tem atletas na seleção brasileira. A gente vai trazer aí o Aníbal Forte, que foi meu aluno, Murilo, aí, mais um aluno nosso participando aqui. Hoje é um técnico de nível de seleção brasileira. Velho. E também, Murilo, bem interessante a
domingo, né, Murilo? Faça um chamamento aí para as pessoas que estão acompanhando até o final desse vídeo. Nesse domingo, teremos uma live especial pós-jogo do primeiro clássico paulista da competição, né? Palmeiras e São Paulo, um jogo que a gente espera um bom jogo, um jogo bonito de se ver, que não seja um jogo tão retrancado, a gente espera um jogo bonito, a gente gosta de jogo bonito, né? O Palmeiras não vem tão bem nesses 2 primeiros jogos, ganhou até, mas não foi um jogo excelente, né? O São Paulo não começou tão bem, mas ontem mostrou um poder de reação muito grande e a gente espera ver um futebol muito bonito e a gente possa aqui comentar no pós-jogo. Queremos você junto com a gente. Venha com a gente, mande os comentários, vamos estar lá, vamos abrir a live, você vai mostrar os seus comentários, a gente vai responder aquilo que você quiser saber. Então aí os nossos jogadores, os nossos torcedores, né, de São Paulo e Palmeiras, assim como do Brasil inteiro, se alguém quiser, eu torço o Flamengo, eu posso comentar? Pode, claro. Eu torço pro Corinthians, eu vou cornetar. Pode cornetar, vai estar aberto. A gente só não gosta de agressão, de coisa feia, vamos dizer assim. Não, mas coisa de mal, gozação, piada faz parte. Faz parte sempre, né? Inclusive, então, se o São Paulo perder, estaremos aí, né, Murilo? Se o São Paulo perder, estaremos. Mesmo se o São Paulo perder, estaremos, claro. A gente não pode deixar de comentar. A gente vai aí, o São Paulo foi mal? Vamos falar porque foi mal, né? Vamos falar não só do São Paulo, vamos falar do Palmeiras também, né? Os pontos fortes que a gente viu, ponto fraco, jogadores, tudo que a gente puder trazer de informações, a gente vai trazer para vocês. Então é isso. Então, Murilo, dá só aquele aviso seu para o pessoal se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo. Lembrando, então, mais uma vez, não esqueça, né? Se inscreva no canal. Nesse cantinho aí do Rogério tem um simbolinho vermelhinho. Clica ali que você já vai se inscrever, tá, no canal, para você não perder nenhuma informação. A gente vai trazer informação de milhões de campeonatos. Isso, aí embaixo. A gente vai trazer milhões de informações. Muita coisa. De vários campeonatos pelo Brasil afora, né? Possivelmente a gente comece a fazer vídeos menores de cada campeonato, né? Esse vídeo ficou extenso, 1 hora de vídeo, mas a gente trouxe muita informação para você. Quem puder assistir tudo vai ser sensacional, vai poder ver informações do Brasil e do mundo, né? E que você então possa estar com a gente muito mais vezes, ative o sininho para saber quando o vídeo saiu. Quando você ativa o sininho, a gente solta o vídeo, o YouTube já manda mensagem para você, ó, o pessoal do Replay soltou um vídeo novo, e aí você já está pronto para assistir em primeira mão. Perfeito? Então, muito obrigado a todos vocês que puderam estar com a gente até aqui. Quem já parou na metade, obrigado. Quem começou na metade para frente, obrigado também. Que vocês possam estar gostando. E se tiver alguma reclamação, mande para a gente também. A gente quer saber, a gente precisa dessas informações. Quanto mais vocês puderem trocar com a gente essas informações, a gente vai gostar e vai poder melhorar ainda mais esse vídeo para vocês. Beleza? Abraço, galera. Obrigado. Até mais. E se quem puder, acompanhe domingo a live após jogo de São Paulo e Palmeiras. Até mais. Um bom final de semana a todos.